O assassino confesso do americano que era dono de uma famosa galeria de arte fala pela primeira vez. O cubano Alejandro Preves aponta um mandante do crime cometido no Rio de Janeiro, mas dá uma resposta surpreendente quando é perguntado sobre quem é o verdadeiro culpado pela morte do galerista. Quem você considera que é o culpado pela morte do Brent? Fui um instrumento sem saber que eu era um instrumento. O assassino foi ele. Por que você decidiu falar? Desde o princípio, polícia e outras instituições, online, jornais, no mundo todo, começaram a mostrar uma imagem que não era a minha imagem. Eles começaram a falar de um assassino impiedoso, que não tinha coração. O homem que conversa pela primeira vez com uma emissora de televisão é o cubano Alejandro Triana Preves, de 30 anos. Ele confessou às autoridades brasileiras ter matado o galerista americano Brent Sickman na própria casa no Rio de Janeiro. O crime aconteceu em janeiro deste ano. Começo então fazendo a pergunta-chave. Você matou o Brent? Sim, e mostro muito arrependimento com respeito a isso. Porque a minha intenção não foi matá-lo, foi mais bem dar um susto. A equipe do Domingo Espetacular foi até a cadeia pública Joaquim Ferreira, no complexo penitenciário de Jericinó, zona oeste do Rio, onde Alejandro aguarda julgamento. Você gostaria de voltar para Cuba? Você gostaria de ser julgado aqui? O que você imagina que pode acontecer com você? Se for por preferência, prefiro ser julgado no Brasil. Já que para Cuba eu não volto. Se me mandarem de volta para Cuba, eu me jogo do avião. Alejandro não encontra dificuldades em se expressar. O homem que cursou veterinária, fez parte das Forças Especiais de Cuba e fala 3 idiomas, conta que acabou envolvido nessa trama quando aceitou uma proposta de trabalho, ainda no país de origem. Você trabalhava na casa então do Daniel em Cuba? Como segurança. O homem a quem ele se refere é o cubano naturalizado americano Daniel Garcia Carreira, ex-companheiro da vítima e apontado como o mandante do crime. O Brent, a primeira vez que o conheci, foi a primeira vez e última, que foi o momento. Alejandro mudou para o Brasil em 2022. Aqui, começou a dar aulas de espanhol. Ao descobrir que o ex-segurança estava no país, Daniel o procurou. No início, eu pensei que tudo era um jogo. Há momentos em que, quando ele me propôs, eu comecei a ficar nervoso, não podia dormir. Para dar um susto no Brent, para contribuir no divórcio lá na frente para o lado do Daniel. Exatamente. Me foi oferecido $200 mil. Segundo o próprio Alejandro, bem antes do crime, ele fez uma espécie de mapeamento do Rio de Janeiro e do entorno da casa. Esteve aqui pelo menos 2 vezes antes da morte de Brent, em setembro e em dezembro do ano passado. Nas 2 ocasiões, o galerista estava na residência. Alejandro sabia de antemão porque era avisado por Daniel. Ele conta ainda que foi orientado sobre onde se esconder, caso necessário, e o que dizer se fosse flagrado pela vítima. Alejandro chegou a tirar fotos da cama do quarto de Brent e do cofre. Fez até uma selfie. Foi na 3ª investida que o crime aconteceu. Alejandro estacionou o carro emprestado em que viajou de São Paulo para o Rio, a poucos metros da casa de Brent, no dia 13 de janeiro. Por volta de 4h30 da tarde, é possível ver o momento em que o galerista chega em casa com uma sacola de compras.
Durante a noite, Alejandro deixa o carro. Mais tarde, às 13h42, já na madrugada do dia 14, ele entra na casa de Brent. Repare que ele abre a porta com facilidade. 15 minutos depois, ele sai do imóvel, retira as luvas, entra no carro e deixa o local. Às 5h35 da manhã, o veículo de Alejandro é flagrado em uma praça de pedágio em direção a São Paulo. 4 dias depois, o homem foi preso em Minas Gerais. Alejandro diz que entrou na casa com uma cópia da chave enviada por Daniel, mas garante que não levou nada. Primeiro que a casa é de um milionário, o que não tem para levar. Basicamente, se levasse algo dali, poderia levar e ninguém se daria conta. Mas tinham me falado em matar, não em roubar. Ele foi até o segundo andar, onde ficava o quarto de Brent. O americano não estava completamente adormecido e reagiu. Para contê-lo, Alejandro o atingiu com 4 golpes de faca. Segundo a polícia, cerca de $40 mil e R$30 mil foram levados da cena do crime. E ao invés de 4 facadas, foram 18. Lesões apontadas no laudo da perícia. Alejandro alega que outra pessoa, depois dele, pegou o dinheiro e deu mais 14 facadas em Brent. Que a primeira, eu dei com tanto medo que eu entrei em pânico. Quando eu dei a primeira, ele começou a se defender. Começou a dar chutes com os seus pés no meu peito. Então eu dei a segunda, no estômago. Terceira, e a quarta foi para imobilizá-lo, porque ele não ficava quieto. Seguia dando golpes e golpes. Chegou um momento que eu comecei a chorar e depois desci, porque eu não queria ver a imagem do que eu havia feito. Mas por que Alejandro receberia dinheiro de Daniel para assustar ou até mesmo matar Brent? O Domingo Espetacular também teve acesso ao testamento deixado pelo americano. Brent declara que não estará casado quando morrer e faz questão de deixar por escrito que, para que não haja dúvidas, eu deserdo especificamente e completamente Daniel Siqueman, também conhecido como Daniel Garcia Carreira, independentemente se ele for legalmente meu marido quando eu morrer ou não. Em jogo, milhões de dólares do patrimônio de Brent, que era sócio de uma importante galeria de arte em Nova York. Segundo Alejandro, Daniel queria a divisão de bens e a guarda da criança de 13 anos, que é beneficiada no testamento. Somente com o dinheiro da própria vítima, Daniel poderia pagar os $200 mil acordados para o susto. Basicamente, eu não o fiz por dinheiro. Eu o fiz por uma questão de que ele começou a me manipular. Eu via o abandono que sofria o filho como o abandono que eu sofri com o meu pai. Você teve contato com ele depois da morte do Brent? Ele tentou entrar em contato comigo. Eu não entrei em contato com ele. Ele te ligou, você não atendeu a ligação? Ou você não avisou o que aconteceu na casa? Não. Mas a ordem que você recebeu era de matar ou de dar um susto? De dar um susto. Mas o susto terminou em morte. Daniel Garcia Carreira está em prisão domiciliar com tornozeleira nos Estados Unidos depois de ser preso por fraude no passaporte. O Tribunal de Justiça do Rio determinou a prisão preventiva dele pela morte de Brent e pede a extradição para o Brasil. A primeira audiência do caso está marcada para julho. O filho do casal, atualmente, mora com ele. E a resposta de Alejandro para quem é o culpado pela morte de Brent Siqueman surpreende. Você diria então que o culpado é o Daniel? É Brent. Brent.
É culpado pela própria morte? Claro. Quem Quem mandou foi o Daniel. O instrumento fui eu, mas quem se matou foi ele se mesmo. matou foi mesmo.